Fala galera do Brasileiragem, grande abraço a todos. Hoje eu vou comentar com vocês aqui uma pincelada rápida nos brasileiros atuando ali pela Champions League, né, o principal torneio europeu, e tivemos muitos destaques dos brasileiros. E quero começar um destaque um pouco negativo, digamos assim, de alguns nomes que atuaram nessa semana, na terça e na quarta. E eu vou começar pelo Gabriel Magalhães, pelo Arsenal, o jogo entre Arsenal e Bayern na Inglaterra. Foi 2-2 um jogo, um baita de um jogo. E tem outro destaque desse jogo, porém destaque positivo, né? Mas falando do Gabriel Magalhães, ele não teve uma atuação muito boa, tanto que o primeiro gol do Bayern sai de um erro de passe dele ali, que para mim não deve existir, principalmente uma tomada de decisão daquela, um passe muito forte para o outro companheiro de equipe, que acabou resultando numa troca de passe do Bayern e o gol do Gnabry, né? A lei do ex ali fazendo valer nessa rodada de Champions. Então o Gabriel Magalhães, ele que vinha sendo um dos zagueiros mais seguros ali da Premier League, se não um dos mais, né? Porque a Arsenal tem a melhor defesa ali, uma das melhores defesas do campeonato. Então era difícil fazer gol no Arsenal e acabou que, né, o Gabriel Magalhães teve uma falha que acabou resultando em gol. Né? Depois ele se redimiu em alguns momentos, finalizou depois de cabeça em alguns momentos, mas, né, o que fica desse jogo foi a falha dele, e que, né, realmente isso deixa a gente um pouco frustrado, né? Que ele é o titular, né, da seleção brasileira, a gente fica meio falando assim, poxa, poderia ter sido melhor num jogo grande. Outros destaques negativos ali, a dupla de zaga do PSG que iniciou o jogo contra o Barcelona, lá no Parque dos Príncipes, na França, que foi Marquinhos e Beraldo. O Barcelona conseguiu fazer 3 gols no PSG, coisa que o PSG não costuma tomar dentro dos seus domínios, né, lá no Parque dos Príncipes. E fica aí o meu questionamento, será que essa dupla realmente começou a já ter um entrosamento? Será que ainda precisa de tempo para trabalhar? Porque jogar já, ali o Luiz Henrique já jogar a dupla brasileira lá num jogo muito importante, que é o jogo contra o Barcelona, porque muitas chances criadas para o Barcelona, principalmente pelo meio ali, e depois pelas pontas, mas frustrante também, a gente esperava que fosse uma zaga segura, e não foi isso que aconteceu no jogo contra o Barcelona. Fica aí abre o olho para esses dois jogadores que precisam evoluir juntos, para que a gente consiga ter pelo menos uma segurança na seleção brasileira, que isso seja reflexo na seleção brasileira. Agora falando do lado do Real Madrid, mais uma vez os dois brasileiros brilharam demais, Rodrigo com um gol, Vini Júnior com assistência, então assim, esses dois não tem nem o que falar, para mim os dois principais jogadores da seleção brasileira hoje, junto com, na minha visão, com o Paquetá, que voltou muito bem. E, cara, não tem o que falar, Vini Júnior fez chover ali na ponta direita, já que o Walker não jogou, quem jogou foi o Akanji, e o Akanji não é tão rápido, não é tão ligeiro quanto o Walker para marcar o Vini Júnior, e o Akanji passou mal. E o Rodrigo, numa tentativa até que positiva do Ancelotti, de colocar o Rodrigo, às vezes, jogando no mesmo lado do Vini Júnior, né? O que, cara, dobrou ali a dor de cabeça da zaga do Manchester City, tanto que muitas jogadas saíram daquele lado, saindo do Vini Júnior e rodando a bola para o outro lado, como aconteceu no terceiro gol do Real Madrid, aquela pancada do Valverde. Então, assim, não tenho o que falar desses dois jogadores, mais duas atuações incríveis, tanto que o jornal Marca, que é um dos principais jornais esportivos do planeta, destacaram, de futebol até, destacaram as duas atuações, tanto de Vini Júnior quanto de Rodrigo, falando que foram os destaques do Real Madrid contra o Manchester City, e para quem assistiu esse jogo, sabe muito bem do que eu tô falando, né? Quero agora voltar um pouco pro jogo do Arsenal, para falar um pouquinho do Gabriel Jesus. Começou no banco, e quando entrou, jogou muita bola, fez a jogada do gol de empate do Arsenal, recebeu a bola, teve frieza, cortou outro e já emendou um passe pro Leandro Trossard, o belga, fazer o gol de empate. Então, Gabriel Jesus retomando a confiança, muito importante, para mim tem que ser o nosso 9, mas o Endrick mostrou que não é bem assim, que tem um moleque lá que vai fazer chover também, né? Inclusive, já tá de malas prontas pro Real Madrid, vamos ver como que ele vai render. Mas, falando do Gabriel Jesus, mais uma boa atuação, retomando a confiança depois de tempos parado, né? E ele mesmo deu uma entrevista dizendo que não sabe como é jogar sem dor, né? Já há algum tempo, e preocupa a gente, cara novo até, acho que tem 27, né? E assim, a gente precisa do Gabriel Jesus, né? Na minha visão, Gabriel Jesus é fundamental pra gente nessa retomada da seleção brasileira. E vou falar agora do Rafinha. Cara, que partida do Rafinha pelo Barcelona contra o PSG. Num dos jogos mais esperados, né? Ali do
da rodada de Champions, junto com o Real Madrid e Manchester City. Rafinha fez 2 gols, né? Fez gol com a direita, fez gol ali aproveitando falhas ali do PSG e assim, né? Não tem jeito, o Rafinha tá retomando a confiança. Na seleção brasileira a gente viu que ele começou até bem em algumas jogadas ali, em algumas partidas, mas, né? Depois caiu de rendimento e agora no Barcelona retomando a confiança, retomando os bons jogos, os bons resultados, ajudando o Barcelona a vencer, né, contra o PSG, grande resultado levando lá para Barcelona, né? E o Rafinha com 2 gols foi o destaque do jogo, na minha visão, né? Ofuscando muitos craques desse jogo, né? Ofuscando ali Dembélé, ofuscando Mbappé, ofuscando o brasileiro Marquinhos até, né? E entre outros jogadores. Então, fica aqui o meu voto de para mim, acho que um dos melhores da rodada, né? Quiçá o melhor, digamos, dos brasileiros na rodada de Champions. E uma menção honrosa, muito honrosa, né, para Samuel Lino, que fez um gol pelo Atlético de Madrid, né? Mais uma atuação extraordinária, um dos desafogos do Simeone, quando o Atlético de Madrid fica tocando a bola, tentando infiltrar na zaga do Borussia Dortmund, e aí, né, entrou a magia do francês Griezmann para achar o Samuel Lino e ele marcar na Champions. Números expressivos na primeira Champions do brasileiro. Então, olho no Samuel Lino. Dorival, por que você não levou esse cara nesses amistosos? Muita gente ali não deveria ter sido levada e o Samuel Lino cavaria uma vaguinha, na minha visão. Eu que defendo o Samuel Lino, não por ser torcedor do Atlético de Madrid, mas por defender esse cara que é muita bola, joga muito bem, né? Joga ali no lado esquerdo do Atlético de Madrid, fazendo uma ala esquerda, uma ponta esquerda, muito, muito, muito bem, muito incisivo, não tem medo do X1, vai para cima, chuta com as duas, né? Boa finalização. Olho no Samuel Lino, galera. E essa foi a minha passada aqui dos brasileiros pela rodada da Champions, né? Se tiver algum outro brasileiro que vocês queiram destacar aí, que eu acabei não mencionando, pode mencionar. A gente fica grato aí com o comentário de vocês, tá? Não esquece de dar like aqui no nosso canal pra gente continuar com esse projeto, tá bom? Eu e meu parceiro Léo. Estrela Bet fazendo presença aqui pra gente também, com algumas vantagens, algumas coisas aí para vocês apostarem. E deixa o seu comentário. O que você achou dessa rodada brasileira aí, né, com muitos destaques brasileiros, alguns destaques negativos, mas outros muito positivos e esperançosos para essa sequência da nossa seleção. Quero agradecer a atenção de vocês, mais uma vez muito obrigado pela companhia e falou!